Vamos falar com o Dr. Edmo Atic Gabriel sobre check-up cardíaco. Será que é importante? Todo mundo tem que fazer? Tudo bem? Oi, Regina, tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bom. É necessário fazer check-up cardíaco? É necessário, ainda mais depois de um canole, né? Ai, não me diga isso. Por quê, doutor Edmo? Não, na verdade a gente tem que fazer o check-up para fins de prevenção, né? As Todo doenças. mundo? Todos nós, a partir dos 40 anos de idade em geral, a gente já deve começar a fazer um check-up, fazer exercício físico com moderação, orientado por esse check-up, né? Agora, o que o canole tem a ver com o check-up? Não, o canole foi uma forma de mostrar que às vezes algum alimento mais condimentado, mais gorduroso, pode afetar a nossa saúde cardiovascular e para isso é importante fazer um check-up para ver se está tudo ok, né? Você pode continuar abusando, Isso né? que eu ia falar, até para poder comer sem preocupação. Até para você saber se você pode continuar fazendo uma extravagância aqui e acolá, né? Tá. Tem gente que não faz exame justamente por conta disso, de medo de É melhor não descobrir. fazer, né? Melhor não saber, É. mas não é uma boa alternativa, né? Não É é uma melhor boa. saber. Com certeza. É preferível viver tranquilo, saber que você pode fazer certas coisas e ao mesmo tempo saber que o coração está em ordem, né? Concordo com o senhor. Vamos, eu falo senhor, não pela idade, porque você deve ser mais novo que eu, mas Sim. pelo conhecimento, pelo Não, mas respeito não, ao conhecimento. Não precisa se preocupar, né? Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que mesmo sem nenhum fator de risco, a pessoa pode ter problemas cardíacos? Isso é verdade, porque muitas vezes a pessoa não manifesta algum fator de risco, mas dizer que ela é completamente isenta é muito raro. Não tem um ser humano assim que não tenha uma pequena carga genética ou algum fator mínimo de risco. Tá certo. É mito ou verdade que check-up de coração deve ser diferenciado para cada idade? É, isso é verdade. A gente avalia a faixa etária e os riscos associados à idade. E a partir daí você determina quais são os exames mais apropriados para cada idade. Tá. Pessoas um pouco mais idosas tendem a fazer um pouco mais de exame. É exame para pressão, é exame para arritmia, é exame para função geral do coração, diferente de uma pessoa mais jovem que às vezes você faz algo mais compacto. Tá, vamos ver então, por faixa etária, qual é a indicação? Aos 20 anos, medida da pressão arterial e dosagem do colesterol. Exatamente. Quer dizer, por volta de 20 anos de idade é o básico, né? Um exame de sangue rotineiro, que é para dosar colesterol, até porque a gente, mesmo com 20 anos, a gente come muita coisa errada, né? E observar se a pressão arterial está em ordem. Tá. Dos 20 aos 40, avaliações a cada 3 anos? Isso, porque essa é uma faixa muito ativa, né? Os jovens já estão fazendo muito exercício físico, muita atividade, muita carga no exercício físico. Então é importante conhecer o seu coração e ver se está tudo em ordem para poder continuar essas atividades. Ô, doutor Edmo, e eu tenho observado entre amigos e também pela imprensa, pessoas na faixa dos 30 anos com problemas cardíacos. Hoje a gente tem visto cada vez mais precoce as pessoas com problemas cardíacos. Talvez por esses abusos, Regina. Abusos vendo? na alimentação, cigarro, Medicamento. muito medicamento, uma vida às vezes com muito sedentarismo, obesidade, uma série de fatores. Tá. E dos 40 anos em diante, avaliação clínica anual com avaliação cardiológica. Exatamente. Aí é a faixa oficial que a gente recomenda. A partir dos 40 anos em diante, por mais saudável que a pessoa pareça ser, é importante ela ter essa rotina anual de passar com o cardiologista, de saber o que ela pode, o que ela não pode, de prevenir, de se basear na história familiar para prevenir com mais eficiência. Tá. Quais são os exames iniciais? Vamos ver. Ah lá, exames iniciais. O que são essas duas, as 3 figuras? O primeiro aqui à esquerda acima é a radiografia de tórax, que a gente avalia o formato geral do coração, dá para ver um pouco do pulmão. Então, cadê o coração? Por exemplo, a gente vê essa imagem dessa silhueta que é o coração, né? Essa silhueta. Esse é o coração? Esse é o coração, essa silhueta. Mas parece aqui. que está aqui no meio. É porque ele fica numa posição, na radiografia, se não for tão centrada a imagem, dá uma ideia de que ele está um pouco fora de posição. Parece que está no meio do tórax, né? Assim, aqui embaixo. Tá, aqui é o coração. Aqui é tá. o coração, Aqui a gente vê a silhueta do coração. Aqui é a coluna por trás, né? As vértebras. Aqui são os 2 pulmões e aqui já é abdômen. Essas 2 cúpulas aqui já é o abdômen. Então, é ilusão que o coração está colado no abdômen. Ah, sim, é ilusão. É ilusão, por aqui conta tem da um pouco posição. de posição, sem dúvida. Ah, tá. Aí aqui à direita a gente tem o eletrocardiograma, que é um exame de repouso. A gente vê esses fios que estão em posições para captar o sinal eletrocardiográfico. Então, aquele eletro simples que a gente faz deitado, preventivo, básico, que a gente faz nas idades mais jovens, só para prevenir. Tá. Né? E aqui embaixo é o ecocardiograma. Então, a gente vê a pessoa deitada e o médico fazendo, aqui tem um aparelho e o médico está colocando um equipamento chamado transdutor, que
ele está segurando aqui um aparelhinho chamado transdutor que capta as ondas sonoras do coração, faz o ultrassom do coração, é o chamado ecocardiograma. Ali você vê válvula, você vê tamanho do coração, se tem líquido extracardíaco, se não tem. Mas é um exame relativamente simples. Não simples, rotineiro, não tem complexidade, mas de uma importância em termos de fornecer informações morfológicas, de tamanho, de dimensões cardíacas. Muito bom esse exame. Tá. Vamos para as perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta enviada pela Neuza. Não conseguir completar o exame da esteira significa que tenho alguma alteração cardíaca? Não. A Neuza pode ficar tranquila, isso é uma questão de condicionamento físico. A esteira, você vai progredindo a velocidade, né? Então você começa caminhando, depois você dá aquele trotezinho e depois você corre um pouco. Tá. Muitas vezes a pessoa não consegue atingir a frequência máxima por problemas ortopédicos, o joelho não ajuda, o tornozelo não ajuda ou a condição cardiovascular. Você não tem hábito de correr e não dá para você suportar muito tempo. E o fato de não ter hábito de correr não significa que o coração está prejudicado? Não, não. Tá. É falta de condicionamento. É sempre um alerta para que você possa voltar a fazer atividade física com mais regularidade. Tá. Próxima pergunta é enviada pelo Thales. Vou colocar o mapa e o médico me disse que devo continuar com minhas atividades normais. Mas eu posso tomar banho, fazer exercícios e ingerir bebida alcoólica, por exemplo? E eu emendo, o que é mapa? O que é o mapa, né? É. Então, o mapa é um aparelhinho acoplado à cintura, acoplado ao corpo da pessoa, para controlar a pressão arterial durante 24 horas. Então, é monitorização ambulatorial da pressão arterial, essa sigla. Só 24 horas, depois 24 tira? horas, depois tira. É um Então, exame. você coloca, por exemplo, 10 horas da manhã de hoje, fica até as 10 da manhã de amanhã, aí amanhã retira e o aparelho registra todo um histórico dessas 24 horas. É claro que a gente pede para a pessoa ter a vida mais normal possível nesse período para saber como é o dia a dia dela. Agora, ingerir bebida alcoólica, isso não é o dia a dia dela. Então, a gente pede para, de repente, não fazer isso no dia que vai fazer o exame. Mas se for o dia a dia, se for o hábito, pode. deixa para a gente saber como é a sua realidade mesmo, né? Tá. Fazer exercício físico, se não atrapalhar assim, o posicionamento do aparelho, se ele não soltar, se ele não ficar mal posicionado, não der interferência, talvez não fazer um exercício físico nadando ou uma coisa muito intensa, né? Tomar banho depende muito, se você consegue posicionar ali com plástico, alguma coisa assim. Se não, é melhor deixar correr as 24 horas, tira o aparelho e aí toma o seu banho com mais tranquilidade. Mas não pode tirar o aparelho? Não pode tirar o aparelho. Tá. Mais uma pergunta. Beatriz, descobri que estou grávida recentemente, por isso gostaria de saber qual exame pode ser feito ainda na gestação para saber se o coração do meu bebê está sendo bem informado. Normalmente existe o ecocardiograma pré-natal. Aquele mesmo ecocardiograma, Regina, que a gente viu na imagem, é possível fazer na fase pré-natal para avaliar o coração do feto. Tanto o coração da mãe, a gente faz o ecocardiograma materno, para ver se a mãe está tendo uma boa evolução cardíaca na gravidez, mas o do bebezinho também. Com esse exame, geralmente, dá para ter uma noção do tamanho do coração da criança, se ele está se formando bem, se tem alguma falha. Tá. Falando em exames, temos alguns exames específicos, né, que podem ser feitos, às vezes devem ser feitos. Lá, o mapa, teste ergométrico, cintilografia do miocárdio e Holter. O mapa é esse que a gente acabou de falar para a pressão, você vê que fica acoplado ao braço da pessoa. Então, por isso que eu comentei, para tomar banho, fazer exercício físico, você tem que ver se dá para realmente ajustar. Mas ele fica 24 horas registrando a pressão arterial. Tá. Aproveitando o Holter aqui Holter embaixo, eu já fiz. É para arritmia cardíaca, também é um exame de 24 horas, né? Isso. Você que já fez, fica acoplado, veja, ao corpo da pessoa. Também não devemos mudar a nossa rotina naquele dia. Tudo que você habitualmente faz, você deve manter. Só que aqui no mapa eu registro a pressão arterial evolutivamente nas 24 horas. Então vão surgir várias medidas de pressão arterial. Aqui no Holter é o batimento cardíaco, se ele está alto, se ele está baixo. Descompensado. Se está descompensado. O teste da esteira ergométrico é aquele que eu comentei que às vezes a gente não consegue finalizar o exame porque você vai correndo cada vez mais e para quem não está habituado não é fácil.
A esteira, inclusive, às vezes inclina. Uma das piores coisas que tem é correr com a esteira inclinada, para quem já fez isso. É um drama, né? É um drama. Na subida. E a cintilografia do miocárdio talvez seja de todos esses o mais sofisticado. Esse exame a gente pede como uma suspeita de uma obstrução de artérias do coração, já pensando até num cateterismo na sequência. Então esse é um exame que você faz, é um exame de medicina nuclear, que tem que injetar um contraste numa veinha aqui da mão, aí a pessoa entra nesse um aparelho túnel aqui, num túnel. Ai. Aí as imagens vão sendo... Tem toda essa dificuldade, às vezes, de atrapalhar, gerar uma claustrofobia, né? Mas ele é importante, mas a gente não pede na rotina. É só quando a pessoa tem uma suspeita muito grande para uma isquemia. Tá. Acho que temos outro slide com exames. Exames de sangue, como hemograma, função renal, colesterol, glicemia e ionograma. Tudo numa picada só? Tudo numa picada só. Esse é um dos exames mais básicos, porém super importantes, porque a gente começa a avaliação muitas vezes por aqui, né? No hemograma você vê se a pessoa tem anemia, se tem algum sinal de infecção. Na função renal você vê se tem algum problema na filtração do sangue. Colesterol, glicemia e ionograma. Ionograma é sódio, potássio. Aí a gente entende um pouco a parte bioquímica do organismo. É um exame simples, mas muito importante. Muito importante. Esse exame dá até para a gente fazer mais vezes num mesmo período, né? Se tiver uma alteração, por exemplo, hoje, eu estabeleço uma conduta farmacológica ou não, e daqui 15, 20 dias, um mês no máximo, eu posso repetir. Tá. Diferente dos outros que não dá para eu fazer a pessoa subir numa esteira a cada mês, né? Exatamente. Vamos continuar então com as perguntas do pessoal de casa e a Sofia diz: o ano passado, o médico pediu uma cintilografia do miocárdio para o meu pai e apareceram 2 lesões gravíssimas fora do coração. Só que os exames anuais de eletro e eco nunca detectaram uma alteração preocupante. Como isso pode ser explicado? Essa pergunta da Sofia, Regina, eu já tive muito essa questão em palestras assim rotineiras que eu faço. Normalmente eu oriento o seguinte: a cintilografia não é um exame bom para você ver lesões fora do coração. Se você tem uma impressão diagnóstica pela imagem da cintilografia que tem algo fora do coração, aí, e existe essa dúvida porque o eco e o eletro não esclarecem, é melhor partir para algum outro exame mais morfológico, mais de dimensão do coração. Pode ser tomografia ou ressonância do coração. Tá. Então, nesse caso, eu recomendaria para a Sofia que o pai dela passasse por um desses 2 exames, ou tomografia do coração ou ressonância, porque aí a gente vê o coração e vê bem as adjacências dele, tudo que está ao redor dele. Tá. Porque a cintilografia é um exame que a gente viu naquela imagem, você injeta uma substância numa veinha aqui da mão e ele vai até as artérias do coração e faz um mapeamento dessas artérias. Nada mais do que isso. Tá. Então, dizer que tem lesões fora do coração é melhor partir para um exame mais amplo. Para se certificar. Para se certificar. Tá. Mais uma pergunta. Vanessa: sinto muita palpitação no coração, só que o meu eco não identificou nenhum problema. O médico disse que pode ser emocional. Não seria melhor eu fazer outros exames cardíacos antes de um diagnóstico? Seria, a Vanessa está perfeita, eu acho que deve fazer sim. Por exemplo, o teste ergométrico, o próprio Holter, né, que você falou que já teve a oportunidade de fazer, são exames que vão complementar e dar mais segurança para essa dúvida diagnóstica. Agora, eu queria tranquilizar a Vanessa que normalmente mulheres, em geral, têm mais tendência à palpitação, até por fatores hormonais, e sem ter alteração estrutural no coração. Então, às vezes você faz uma série de exames e não acha nada, e elas têm essa questão da palpitação. Então, pode ser de fundo emocional e hormonal. Isso que eu ia perguntar. Pode ser de fundo emocional? Pode sim. Próxima pergunta. Rodrigo: tenho colesterol e pressão alta. E o médico indicou atividade física. Só que no meu trabalho nunca fico parado. Isso já é considerado exercício? Rodrigo, hein? Essa pergunta do Rodrigo a gente tem que tomar cuidado para não dizer que... Mas é um exercício relativo. Subir escada é exercício. Então, se no trabalho dele, eu não sei o que ele quer dizer como nunca fica parado. Exato. Se fosse deslocar de um lugar para o outro, de um andar para o outro, subir na escada, ótimo. Tá. Se for, por exemplo, que ele tem que caminhar uma distância razoável de um prédio para outro, ótimo. Né? Trabalhos domésticos, que por exemplo, diarista, quem trabalha com limpeza, aí é mais sobe um trabalho, aí é um trabalho que tem mais até o fator braçal. O interessante é o fator aeróbio, é você se deslocar mais. Então é subir, descer, é caminhar longas distâncias. Por exemplo, eu aqui nesse estúdio caminho o dia inteiro. Vale ou não? Não, vale. Melhor do que se você ficar sentada, por exemplo, fixa,
só conversando, né? Então o fato de você andar bastante, certamente no final do dia você avalia se o cansaço não é grande, né? É grande. Então já mostra que valeu pelo esforço. Agora imagine se você pudesse subir escada, subir rampa, Melhor. caminhar uma distância maior do que aqui do estúdio, seria melhor ainda. Tá. Então, pode ser considerado exercício? Sim. Depende. Depende do dessa deslocamento. questão, porque às vezes no trabalho dele ir de uma mesa para o outro, ou ficar, como você falou, fazendo muito trabalho só com o braço, é relativo. O ideal seria ele se deslocar e se movimentar aerobicamente. Tá. Tá bom? Mais uma pergunta. Wesley, a radiografia do tórax altera a funcionalidade do marca-passo? Não. A pessoa que tem marca-passo pode fazer radiografia de tórax sem problema. A gente pede que quem tenha marca-passo tome cuidado com exames de campo magnético. Por exemplo? Uma ressonância magnética, por exemplo. Embora hoje estão aí surgindo ressonâncias que têm compatibilidade com o marca-passo. Mas como o marca-passo é um ímã, ele pode, sob efeito de um campo magnético, se desregular. Tá. E muitas vezes a pessoa depende completamente do marca-passo. Então não pode desregular. Eu estou com uma paciente, por exemplo, muito jovem, que quando eu vou trocar a bateria do marca-passo, no instante que eu tiro uma pilha para pôr, o coração dela simplesmente para. São segundos de apreensão na sala de cirurgia, Regina, até você conectar a nova pilha. Aí ele liga de novo. Nossa. Então é uma dependência completa. Imagina essa pessoa que tem um marca-passo dependente e entra num campo magnético de uma ressonância. Então, entrada de banco não tem? O aviso Isso, tá... tem uma entrada é perigoso. É perigoso, mas aí a pessoa avisa, ela leva a carteirinha, que ela é portadora de marca-passo, ela tem que entrar por uma entrada específica, ela não pode passar naquela giratória Não que tem pode. magneto, não deve. No dia a dia, assim, quais são as outras situações que o paciente que a pessoa com marca-passo precisa evitar? Entrada de banco? Entrada de banco, ressonância, às vezes, dependendo, no Brasil nós não temos tanto, mas em estradas existem subestações de campo magnético muito grande. Temos algumas no Brasil, então saber para não transitar muito próximo ali também. Olha. Tem uma questão também do micro-ondas, que não está bem definida. Boa. Você não deve ficar tão próximo do micro-ondas estando com marca-passo. Tá? Então, ou tirar e colocar o prato rápido, não ficar muito tempo, porque são ondas também que podem, de alguma forma, interferir com a sinalização do marca-passo. Tá bom. Mais uma pergunta. Karina, crianças que tiveram soprinho no coração quando bebês, devem fazer exames específicos? Um exame específico talvez não, mas o ecocardiograma eu recomendo para todas as crianças que o cardiologista ausculta esse sopro, ou se não auscultar tão nitidamente, se tiver esse relato da mãe, dizendo que a criança tinha um sopro, que ficou mal definido. Em geral, esse sopro é inofensivo, Regina. Tá. Mais uma pergunta. Bruna, pode-se fazer exame de sangue com gripe ou febre? Depende da finalidade. Se for, por exemplo, você avaliar se tem bactérias em crescimento no sangue, sim. É interessante fazer exame de sangue na vigência de febre, para você pesquisar se existe alguma bactéria, algum vírus em crescimento naquele momento. Tá. Mas para finalidades assim de estado geral, de repente vai mascarar, vai dar uma impressão influenciada pela febre ou pela gripe. Então, deixa passar, esfriou o processo, aí faz. Tá ótimo. Próxima pergunta, Carolina. Quando a pessoa está ansiosa e faz o exame ECG, acontece alguma alteração no exame? O que é ECG? Ecocardiograma? ECG é eletrocardiograma. Eletrocardiograma. A gente chama ecocardiograma de eco. É uma verdade. mania médica de falar eco e o ECG é eletrocardiograma, que é aquele que você está deitado e põe os fiozinhos. Tá. Né? Acontece alteração, se você estiver muito ansiosa, geralmente o coração acelera, então, mas é uma alteração benigna, você vê que o ritmo cardíaco está compassado, porém os batimentos estão aumentados, isso é bem frequente. Pessoa que está transpirando, agitada, naquele estresse, às vezes ela acaba passando isso para o exame, né? Tá. Quando eu fiz o Holter, deu lá o que tinha que dar, e aí o médico me deu as orientações, mas ele foi bem categórico, ele falou, fumar jamais. Jamais. Que bom, esse médico é bom, hein? Fumar, não teve, foram essas palavras, fumar, eu já era ex-fumante, mas ele falou, fumar jamais. O cigarro tem esse poder mesmo de colocar o nosso coração em risco? Ele não faz isso agudamente, mas cronicamente não há dúvida que é o grande vilão. O cigarro tem toxinas, o cigarro é cancerígeno, o cigarro provoca obstrução das artérias, então prejudica a cicatrização, envelhece as pessoas mais rápido. Você vê às vezes pessoas jovens de idade e olha a pele do rosto, a pessoa é envelhecida. Então isso eu acho que é ruim para tudo. Quando a pessoa consegue sair desse vício,
Não adianta a gente também querer dizer que é uma missão fácil, né, Regina? Não é. É uma situação complicada, não adianta ter também rigor excessivo e brigar no sentido literal com o paciente. Eu tenho muita paciência quanto a isso. Eu digo assim, olha, quantos cigarros você fumar? 10 por semana. Vamos tentar 8 por semana? 2 semanas com 8, na terceira semana 7. Quem sabe a pessoa vai diminuindo até conseguir. Mas é, sem dúvida nenhuma, um causador de muitos problemas. Bom, Dr. Edmo Atic Gabriel é cardiologista e palestrante. O site do Dr. Edmo é drgabrielcardio.com.br. DR de doutor, drgabrielcardio.com.br. Sempre um prazer recebê-lo. Manda um beijo meu lá para Rio Preto. Estamos sentindo sua falta lá. O César Romão veio aqui e falou, doutor Edmo, te mandou um abraço. O César é meu paciente também. Eu cuido que também. Coisa! Com a vida estressante que ele tem, a gente tem que cuidar do coração dele e deixar em ordem para. Eu fiquei me perguntando como é que ele se conhece. Eu não sei se talvez fosse das palestras ou. Não, ele é meu paciente, Aliás, daqui a pouco ele vem aqui. Se quiser esperar, tá bom? Perfeito. Bom Obrigado, feriado, Regina, obrigada por recebê-lo. Para vocês também. Viu? Boa viagem de volta. Obrigado. Tá viu? bom?